Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aí do Congresso da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia 2021. Eu sou o Paulo Savoia, vou falar para vocês sobre ultrassonografia de tórax no pronto-socorro. Obviamente, né, que em 10 minutos de aula eu não vou conseguir exaurir o tema aqui com vocês, né? Mas o que a gente fala muito em emergência, em ultrassom de tórax em PS, dos protocolos de emergência, né? Nós temos aí o Blue, o COS, o FALS, o RUSH, o FAST, né? Tem essas letrinhas aí que são bastante conhecidas aí no mundo da emergência, do PS e da UTI, né? O ultrassom de tórax, né? Lógico que ele entra aqui em basicamente todos esses protocolos, né? Eu não vou conseguir falar de todos eles para vocês, mas o protocolo que mais trabalha com ultrassom de tórax na emergência é o protocolo Blue, que é o Bedside Lung Ultrasound in Emergency. E é dele que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Tá? Então, o protocolo azul, né, o Bedside Lung Ultrasound in Emergency, ele foi publicado na revista Chest em 2008, né? E a ideia é você tentar fazer o diagnóstico da causa da insuficiência respiratória aguda com ultrassom de tórax, né? Então, foi um artigo muito revolucionário e tal, e nós já temos aí bastante tempo já de uso do protocolo azul, ele tem se mostrado um bom protocolo. Então, aqui são as imagens do artigo original, né? E como que ele vai fazer esse protocolo? Né? Ele vai dividir o tórax em 3 zonas, uma anterior, uma lateral e uma posterior, se você conseguir virar o paciente. A gente sabe que nem sempre é possível virar o paciente. Você vai usar o transdutor convexo de baixa frequência e você vai procurar os achados predominantes em cada hemitórax. Né? Tem predomínio de linhas A, né, que é um pulmão normal, tem predomínio de linhas B, tanto faz se a linha B é a fininha, né, normal, a B1, ou se é a B2, a B coalescente, tanto faz. Se tiver predomínio de linhas B, né, você considera que tem predomínio de linhas B naquele hemitórax. Tem predomínio de consolidações, né, tem derrames pleurais, e aí você vai classificar o paciente em 4 perfis. Ele é um perfil A, ele é um perfil B, um perfil AB ou um perfil C. Então vamos destrinchar um pouquinho melhor isso daí para vocês. Então, primeiro, o que seria o perfil A? Então, o perfil A seria o paciente que tem predomínio de linhas A. Ou seja, ele tem predomínio de pulmão normal. Você vai fazer o exame e vai estar basicamente normal o exame dele. Tá? Tem predomínio de linhas A nos 2 hemitórax. Com deslizamento pulmonar normal, tá? Muito importante. Quando tem ausência de deslizamento, você tem que pensar em pneumotórax, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. E aí, quais seriam as causas possíveis de insuficiência respiratória aguda nesse paciente, no perfil A? Então, são perfis, né, que não dão alteração parenquimatosa pulmonar periférica. Então, por exemplo, um paciente que tem uma DPOC exacerbada, né, uma crise de DPOC, uma traqueobronquite, por exemplo, vai estar normal o exame de ultrassom, basicamente. Uma exacerbação de uma asma também, uma embolia pulmonar, né, um TEP maciço, né, inicialmente vai estar normal o parênquima pulmonar, então você vai ter um perfil A mesmo nesse paciente, tá? E se você não conseguir virar o paciente, ainda tem a possibilidade de ter uma pneumonia posterior. Se você conseguir virar o paciente e examinar bem as regiões posteriores e ter certeza que é só perfil A, você exclui também essa pneumonia posterior. Mas o mais importante é que você consegue excluir edema e congestão. Tá? Você não consegue afunilar muito bem a causa, mas você consegue excluir edema e congestão e até mesmo pneumonia, se você conseguir ver bem as regiões posteriores desses pacientes. Tá? Então aqui eu trouxe um casinho para vocês, um caso de um paciente que no hemitórax direito tinha um predomínio de linhas A, né, com deslizamento normal, ou seja, estava normal esse lado. Do lado esquerdo tinha um predomínio de linhas A, né, com linhas Zs, né? Cuidado, as linhas Zs, eu vejo muita gente se confundir que está começando. A linha Z são linhas artefatuais sem significado clínico. Né? São essas linhas aqui que parecem Bs coalescentes, mas notem que elas são mais fracas, né, do que as B, não apagam as As, não necessariamente vão até a borda inferior da imagem e podem não sincronizar com a respiração, diferente das B verdadeiras, que apagam linha A, vai até a borda inferior da imagem e sincroniza com a respiração. Então cuidado, porque é muito comum, tem artigos que falam que até 80% dos pacientes têm linhas Z, ela não tem significado nenhum, ela é uma linha artefatual. Então, aqui, para efeitos práticos, esse paciente é um perfil A, tá? Ele está com um exame normal. E aí, o paciente estava com ciência respiratória, né? Chegou com perfil A, e aí, fazendo uma avaliação ali das veias femorais, né? Que é uma coisa que você pode fazer também ali na beira da emergência do leito, foi encontrada uma trombose venosa profunda, né? Que outra coisa que você poderia fazer, né? Que aí eu peguei uma imagem que não era do caso, peguei uma imagem, né, desse médico aqui. Você poderia dar uma olhada no coração e encontrar, por exemplo, as câmaras direitas dilatadas. Então, ciência respiratória, um pulmão normal, trombose, ainda achou
câmaras direitas dilatadas, né? O que esse paciente pode ter? Pode ter um TEP, né? Uma embolia pulmonar, que era o caso desse paciente, né? Então tinha uma embolia maciça aqui, tronco da artéria pulmonar principal esquerda, né? As artérias pulmonares interlobares descendentes principais, aqui com uma embolia maciça, tal. Então, o paciente com uma embolia maciça, insuficiência respiratória aguda, ele vai chegar com perfil A no pronto-socorro, tá? Então, aqui era um tromboembolismo pulmonar nesse caso. E o perfil B? O perfil B vai ter um predomínio de linhas B. Então, você vai ter bastante linha B de um lado e bastante linha B de outro, de tal forma que estejam aí relativamente simétricos os lados direito e esquerdo. E a causa possível para a insuficiência respiratória aguda vai ser basicamente edema. É o paciente que está congesto, é uma congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão, alguma coisa desse tipo. Tá? Praticamente você exclui a exacerbação de DPOC, a asma, embolia e até pneumotórax, porque quando nós temos linhas B, não tem pneumotórax, tá? Porque quando você está enxergando a linha B, você está enxergando o septo, né, o alvéolo ali alterado. Então, se você está enxergando o pulmão alterado, é porque não tem gás no espaço pleural interposto entre o seu transitor e o pulmão. Então, quando tem linha B, basicamente exclui pneumotórax, tá bom? Então, esse aqui é um casinho, né, um outro caso prático que eu trouxe para vocês. Um paciente que chegou com insuficiência respiratória aguda no PS, e ele tinha o quê? Ó, linhas B, né, tá vendo? São linhas hiperecogênicas que saem da pleura, vão até a borda inferior da imagem, são bem delimitadas, apagam as linhas As, sincronizadas com a respiração, né? Tem até algumas B coalescentes, né, que são mais grossas aqui, né? Então, mas assim, ele tem um perfil B, né? Então, onde a gente olhava nos dois hemitórax, tinha um predomínio de linhas B. Então, esse paciente era um perfil B, né? E era um caso de uma congestão pulmonar, era um edema agudo de pulmão. Esse paciente, se não me engano, tinha infartado e evoluiu com edema agudo de pulmão pós-infarto e estava com insuficiência respiratória, né? A causa da insuficiência respiratória em si, né? Além, claro, do componente do infarto, era a própria congestão pulmonar. E nós temos o perfil AB, que é quando você tem predomínio de A de um lado e B do outro, né? E aí, quando você tem uma coisa meio assimétrica assim, pensar em quê? Em pneumonia, tá? Então, se você tiver um perfil, por exemplo, esse paciente aqui, ó, um casinho que eu trouxe para vocês, de um lado, a gente encontrava basicamente linhas A, né, que são as linhas horizontais, paralelas à linha pleural, tal, artefatuais em espelho. Então, as linhas A indicam pulmão normal desse lado. E do outro lado, nós tínhamos o quê? Ó, linha B coalescente aqui, né? Algumas outras B coalescentes, até umas pequeninas consolidações. Então, esse perfil AB indica que a causa desse respiratória deve ser basicamente infecciosa, uma pneumonia aí, tá? Era esse o casinho do paciente. E o outro perfil do protocolo azul é o perfil C, que é quando você encontra uma consolidação mesmo. Tá? Aí realmente não deixa dúvida, né? Lógico, ó, o problema da consolidação é você confundir com a telectasia. Isso realmente para quem está começando é difícil. Mas a telectasia geralmente está associada à redução volumétrica, a consolidação não. Tá? Mas a consolidação vai ser uma estrutura hipoecogênica e você consegue ver até os broncogramas aéreos de permeio, né? Pode ter derrame pleural associado. Isso aqui é a imagem original do artigo mesmo, do Blue, tá? Mas aqui é um casinho de onde eu trabalho, que eu trouxe aqui para vocês, que um lado nós tínhamos linhas A, normal, e do outro lado nós tínhamos o quê? Ó? Uma consolidação grande, ó, lobar, ó. Então o pulmão, o lobo inteiro pulmonar estava consolidado, né, hepatizado, com broncogramas aéreos de permeio, dava até para ver a fissura aqui, né, entre os dois lobos, né, tudo consolidado, uma pneumonia lobar, então uma consolidação, então no caso respiratório, a causa da insuficiência respiratória aguda nesse caso era uma pneumonia nesse paciente aí. Tá bom? Então aqui é o resuminho do protocolo azul, né, do Blue Protocol. Então, além de você ver se é um perfil B, perfil A, perfil AB ou C, que é o que eu falei para vocês, né? Lembrar de analisar as veias quando você encontra o perfil A para excluir trombose, né? Agora, tem uma outra coisinha que eu não falei ainda para vocês, que é quando você não consegue ver deslizamento pleural, né? Se você não identificar deslizamento pleural, você pode estar frente a um pneumotórax, porque é assim que a gente faz diagnóstico de pneumotórax no ultrassom, quando nós não encontramos deslizamento pleural. Agora, cuidado, você pode estar num lugar, se o paciente tiver numa intubação seletiva, por exemplo, intubou um lado e não intubou o outro, vai ventilar só um lado e não vai ventilar o outro. Então não é que você está com pneumotórax, é uma intubação seletiva, né? Ou então você pode estar vendo uma área que ventila menos, como por exemplo, o ápice aqui anterior do pulmão, é uma área que desliza pouco, então você pode ter dúvida, achar que está parado, mas não está. Por isso que para você fazer o diagnóstico de pneumotórax, não basta você encontrar um pulmão parado. Você tem que encontrar o quê? O chamado lung point, né? O lung point, ele é a transição entre o pulmão normal e a área de pneumotórax, ou seja, você vai colocar o seu transitor num ponto que você vai ver uma parte da sua imagem, você vai ver o pulmão se movimentando, e outra parte você não vai ver o pulmão se movimentando, tá? Vai ser bem na transição, que seria isso aqui, ó. Esse aqui é um casinho também que eu trouxe para vocês, do serviço que eu trabalho, em que nós conseguimos ver, nesse vídeo, ó, essa área aqui não se mexe.
E daqui para cá, ó, de novo, daqui para cá, a gente vê que tem movimentação pulmonar, ó, tá se movimentando aqui, essa parte, e não está se movimentando aqui. Então esse aqui é o lung point, tá? Aqui eu tenho pneumotórax, onde está parado, e aqui eu não tenho pneumotórax, onde não está parado. Então, achou que o pulmão está parado, procura pelo lung point. Achou o lung point, é pneumotórax. Não achou o lung point, cuidado, pode ser intubação seletiva, pode ser uma área de pulmão que você que não está ventilando muito mesmo, né? E lembrar que se você encontrar linha B naquele local, não tem pneumotórax, tá? A presença de linha B exclui pneumotórax naquela região. E para documentar, você pode usar o modo M, né? Então, no pulmão normal, sem pneumotórax, se você jogar a linha do modo M ali, você vai ver que a parede torácica está parada, da linha pleural para baixo você tem movimentação do pulmão, dando esse aspecto de grãos de areia, né? Esse aspecto de praia, como se você estivesse na praia olhando para o mar, tem aqui a areia aqui embaixo e aqui as ondas do mar. Quando você tem o pneumotórax, você não vê o pulmão se movimentando. De novo, não é que o pulmão não se movimenta, é que você não consegue enxergar ele se movimentando, porque tem gás no espaço pleural, e o gás ali não deixa formar imagem abaixo do gás, que é do pulmão se movimentando. Então vai parecer que ele está parado. E aí você documenta assim com o modo M, né? Se você não tiver o vídeo para documentar o lung point, você documenta assim com o modo M. Você coloca ali em cima do pneumotórax e você prova que aquele pulmão está parado, né? Você não consegue ver movimentação do pulmão, né? Fica igual à parede torácica, ao sinal do código de barra ou da estratosfera, tá? Então, de conclusão, né, o protocolo azul conseguiu dar o diagnóstico da insuficiência respiratória aguda em 90% dos casos, né? Então, foi um artigo revolucionário e desde lá, desde 2008 para cá, está sendo bastante utilizado, né? Saíram diversos trabalhos que corroboram essa acurácia boa aí, né, do método, e é o principal protocolo de ultrassom de emergência de tórax aí, tá bom? Agradeço pela atenção, tá? E fico à disposição aí para as perguntas, para as dúvidas, se vocês tiverem. Muito obrigado e até a próxima.